a presença, a visita dos candidatos eleitos, no caso desse reeleito, a vereadora aqui em Tupã-Ciretã. Nós estamos convidando todos os eleitos aí para virem até aqui, né, e a gente conversar um pouquinho com relação a este processo eleitoral. E hoje eu tenho a satisfação de receber a visita do professor, vereador reeleito por um partido novo que ele fundou há poucos dias aí, pelo PL, né? Ele era integrante do PSDB até pouco tempo atrás, agora pelo PL, e estávamos conversando aqui no intervalo, né, professor, depois de um desafio enorme que é fundar um partido. A gente sabe que a burocracia é grande, e o tempo escasso, né, e a necessidade de fazê-lo estar registrado, cadastrado e tal, conseguir estruturar as candidaturas, né, que também não é nada tão simples assim, e principalmente garantir uma vaga na Câmara de Vereadores, que são poucos os partidos que conseguem isso. O PL conseguiu este feito e o professor Benhur, que está aqui junto conosco, presidente do partido, também agora é vereador pelo PL em Tupã-Ciretã. Benhur Terra, bom dia, como é que está? Tudo bem, professor? Bom dia, Miguelzinho, bom dia aos ouvintes e quem está nos assistindo. Satisfação estar aqui com o amigo. Vamos começar pelo PL. O que ele levou a sair do PSDB e fundar o PL em Tupã-Ciretã? Ideologia, sendo bem direto. Uhum. Uma questão de ideologia partidária. Eu, minha família, meus amigos. Este foi um desafio. O senhor comentava conosco aqui, foi num tempo bastante escasso. 3 semanas entre fundar o partido e conseguir concluir o processo. É algo muito, muito absurdo. Agora, passado toda essa questão, desde janeiro que a gente está envolvido nisso, que eu falo na primeira pessoa do singular, mas iniciou comigo isso, né? A ideia de fundar o PL, e foi capitaneado pelo deputado Sanderson em Brasília, e em 3 semanas a gente fundou o PL. Algo muito novo. Eu sei que é difícil, eu não conheço todo o processo, mas vejo o relato de todos os partidos de que é bastante burocrático, difícil, tem os prazos para serem cumpridos, enfim, documentações, enfim, e os senhores conseguiram. Além disso, conseguiram também o número completo de possibilidades de candidatos, que são 9 em Tupã-Ciretã, né, por partido. Nós conseguimos os 10. 10, perdão. Os 10 candidatos, graças a Deus. Eu quero até que tu me deu essa oportunidade de falar dos candidatos, tocaste no nome dos candidatos, quero agradecer os candidatos, a todos os candidatos. Rogênio, Piton, Elvis, Marcos Lins, o pastor Marco Lins, o Marquinhos Brigadiano, Luciane Patias, Elaine Barcelos, Rafa do Fute, Valdomiro Moura e eu. Nós, esse time do PL, eu quero aqui, em nome do partido, como presidente, agradecer a todos vocês. Aquele que fez bastante votos, e aquele que não fez tantos votos, mas que de alguma maneira ou de outra nos ajudaram. Então, de maneira pública, mais uma vez, porque eu já tinha agradecido em outras oportunidades, esses companheiros, esses amigos, não gosto da palavra companheiros, né? Esses amigos que nos ajudaram e que deram a cara a tapa nesta primeira empreitada do PL em Tupã, que irão ficar para a história como os primeiros candidatos constituídos do partido em Tupã que colocaram o peito na água e lançaram o seu nome a candidato a vereador. Então eu quero agradecer, tá, em nome do nosso partido municipal, em nome do nosso partido estadual e também em nome do nosso partido nacional, porque eu já conversei com os deputados federais e eles mandaram transmitir para eles. Então, a todos vocês, meus amigos, muito obrigado. Eu só estou hoje reeleito por causa dos meus amigos, candidatos a vereadores do PL. A todos vocês, meu muito obrigado. Esse era o ponto que eu ia tocar. Às vezes as pessoas não têm bem noção de como é que é composta a Câmara de Vereadores. Se faz um somatório dos votos do partido, né?
E aí se divide as 9 cadeiras entre os partidos para saber, o partido teve tantos votos, vocês tiveram quantos votos no partido? Quase 1.600 votos. Quase 1.600 votos, quer dizer, garantiram uma cadeira. Perfeito. E se tivesse um pouco mais, poderiam ter 2 cadeiras. Duas né? cadeiras. E aí o vereador, como foi o vereador mais votado do partido, no caso foi o senhor, né? Que 478 votos, né? Aí o partido indica, o cara que vai ocupar nossa cadeira é o candidato Benhur, porque ele foi mais votado. Exatamente, assim funciona, a tua né? leitura. Exatamente. Então, graças a esses 10 candidatos, um deles pôde ocupar a cadeira. Mas o senhor já vem de experiência da Câmara de Vereadores, já é seu segundo mandato? Terceiro. Vai para o terceiro, é o segundo agora, né? Terceiro mandato. Tá no terceiro ou vai para o terceiro? Vou para o terceiro. Vai para o terceiro, perfeito. Tu tem razão. Está no segundo mandato, né? Vai para o terceiro. Já tem uma excelente experiência aí da Câmara de Vereadores. O que esperar do vereador Benhur de janeiro para frente com um partido novo? Pode mudar, tem algumas outras, muda algumas prioridades, reforça algumas prioridades, enfim. O que teremos no vereador Benhur a partir de janeiro, no novo mandato? Enquanto presidente de partido, Miguelzinho, eu não sou dono de partido e não serei dono do PL. E já quero falar aqui abertamente que na primeira oportunidade eu quero e vou, de maneira democrática, passar o partido para outra pessoa tocar. E tem que ser assim o processo da vida. É um processo de início e fim. Então está aí o partido constituído e a pessoa que for assumir o partido que venha com outras ideias, novas ideias e que venha oxigenar o nosso partido PL. E eu estou aqui abertamente falando isso. Não sentarei em cima da cadeira do partido e dizer: este partido é meu, é eu que mando. Como foi feito aqui por outras vezes, em outras oportunidades, outros partidos que praticamente acabaram por de forma monocrática, as pessoas achar que é dono. Então, eu não irei fazer isso. Como vereador, falei com o presidente, como vereador, tem novas propostas de trabalho. Né? Eu trabalhava em prol na área da educação e agora veio a possibilidade e abriu-se uma porteira para também trabalhar na área do agro e defesa dos animais. Então, educação, agro e também defesa dos animais. Porque ao longo da formalização da conjuntura de pessoas para me apoiarem, eu tive apoio de pessoas do agro, que me pediram essa possibilidade de que eu fosse ser um representante da bandeira do agro. Da educação eu já tinha esses apoios. E surgiram outras pessoas também que defendem a bandeira dos animais. Então essas serão prioritariamente as pautas que eu irei defender na Câmara de Vereadores. Perfeito. Sua assessoria permanece a mesma ou pode trocar? Vai permanecer a mesma. A Fernanda Matuoso, ao longo dos 4 anos, permanecerá comigo. Muito bem. Também a questão do senhor compor uma chamada bancada de governo. Né? O senhor tem participado na Câmara de Vereadores em conjunto com a bancada que está representando o governo atual e o futuro governo, que foi reeleito. Né? O PL estará compondo a bancada de governo junto à Câmara de Vereadores? Com certeza. O vereador Benhur, quando eu me elegi ainda nessa legislatura, nesse mandato, o primeiro dia após a finalização da outra eleição, eu liguei para o Gustavo Terra, para o prefeito, e disse: conte comigo, pela postura ideológica dele, e eu não poderia deixar de apoiar aquilo que era de interesse da municipalidade. E foi o que eu fiz. Muito mais agora, Miguelzinho, que eu estive junto, né, nessa coligação, junto com o PSB, Republicanos, PL e PP. Irei sim compor, né, irei trabalhar em prol da continuação do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento do nosso município. E
vou fazer parte, sim. Né? Muito bem. Ciro Beck está mandando os parabéns aqui para o vereador reeleito. Aproveitando a pergunta do Ciro, lhe perguntar como é que foi a sua votação, esses 478 votos que o senhor obteve. Tem alguma região, uma zona eleitoral onde tenha mais votos para o senhor, uma região que tenha menos, enfim, como é que são os seus votos espalhados no município? É bem espalhado. É bem espalhado. Mais especificamente nas urnas do Cívico-Militar e da Escola Flori. Onde o senhor foi diretor? Exatamente. E aí pega o bairro Gaúcho, Gaúcha, Elizabeth e a urna do Cívico-Militar pega mais a região do Marcel e do Marcel, ali, quadro frigorífico, e um pedacinho ali da Elizabeth também ali. Mas é praticamente em todas as urnas que eu fiz voto, né? Que eu fui bem acolhido pelas pessoas. Aliás, conversávamos com o senhor no intervalo aqui, os votos até superaram um pouco aquilo que o senhor tinha como expectativa. A matemática da política, ela é diferente da matemática que se ensina na escola. Isso... 2 mais 2 às vezes não é 4. Não é 4. Às vezes é 5 e às vezes é 3. Sim. O que se tem que ter do entendimento de quem for concorrer a vereador ou quem for entrar no meio político é saber dessa matemática e desse cálculo. E quem é que sabe desse cálculo? Muitas vezes é uma boa conversa com alguém que já participou do pleito, processo, do processo. De preferência aqueles que participaram muitas vezes do processo. E aí tu conversa, Miguelzinho, com várias pessoas e elas vão te dizer, elas vão te dar uma ideia de quanto que tu precisa dentro do teu partido para te se eleger. A gente precisa ter essa abertura da humildade, essa abertura, não da expectativa, mas da humildade de entendimento e saber que quanto tu realmente precisa. E tu não pode extrapolar isso, não pode trazer essa expectativa junto contigo. Eu imaginava, nós da equipe, imaginávamos que com 400 votos nós iríamos... 450 para garantir. Né? E foi o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Nada mais e nada menos. Né? Então foi exatamente isso. E até sugiro aqui, nas próximas eleições, com muita humildade que eu estou dizendo isso, né? Conversem com as pessoas que já participaram pelo processo, que vão pegar mais ou menos uma ideia de como que é. Às vezes a gente tem uma ação, Miguelzinho, na sociedade, mas as ações dentro da política elas são um pouco diferentes, né? Principalmente da abordagem, de como fazer. E eu sugiro, mais uma vez, pela terceira vez, conversem com as pessoas que já têm essa bagagem no meio político. E eu faço isso. É importante. E muito. E a sua terceira campanha que o senhor faz? Mudou em relação às anteriores? Como é que foi a campanha deste ano? Ela foi mais curta, o senhor teve que fundar um partido novo, fundou um partido novo, né? Que teve que fundar, optou por fundar um partido novo. Enfim, um processo que certamente foi um pouco mais desgastante, imagino eu, nessa questão burocrática. Mas a campanha em si mesmo, contato com o eleitor, a visita nas pessoas, enfim, como é que o senhor avalia desse ano? Mudou na questão de candidatos. Muitos candidatos qualificados participando do pleito. Aqueles apoios que tu imaginava que tu tinha, de repente se perderam porque surgiram... Haviam mais opções? Surgiram outros atores, né, do processo e a gente foi acabando por perder muitos apoios que eram garantidos, né? E que faz parte do pleito. Tu perde aqui, mas tu precisa recorrer a outros caminhos para te ganhar lá. Então foi muito qualificado, eu imagino. Este pleito eleitoral foi muito diferenciado dos outros, né? Por essa questão de ter candidatos muito qualificados. É claro que em quase 500 votos aí tem pessoas de todos os tipos, né? Todos os modelos. Mas quem é o eleitor típico do Ben-Hur? O senhor consegue definir algum eleitor médio, digamos assim, que seja a grande maioria dos seus eleitores? Todas as classes sociais, Miguel. Todas as classes sociais. Eu
Eu acho que para vereador é mais difícil ter essa leitura, difícil, eu creio né? que sim. É, até por ser uma campanha de vereador é a mais complicada do que para presidente, é mais complicada do que para senador, deputado federal, deputado estadual, governador. O vereador é a mais complicada. Bom, temos aí uma ideia de quase 90 candidatos em Tupã. Quase 90 candidatos em Tupã. É muito difícil. Então, não se tem uma leitura, né? Tem-se uma base, né? A base é a classe média. Tem-se uma base. Agora, dizer que é somente Não. de um setor, ela é diversificada. Ela pega toda a amplitude do 360 graus dos apoios em voto. Os vereadores todos, quando faziam a campanha, sempre levavam, isso inclusive faz parte da legislação, até no seu santinho tinha o apoio ao prefeito, a quem apoiava, né? Esse trabalho é feito. E eu conversei com algumas pessoas experientes, como o senhor citou aqui em Tupanciretã na política, porque nós não temos em Tupanciretã uma pesquisa registrada, homologada, que seja possível de ser divulgada, né, oficialmente. Então não se tinha um número mais estatístico do resultado da eleição para prefeito. E eu, conversando com as pessoas mais experientes, falava, olha, a tendência é de que o Gustavo, por uma questão da coligação, do partido, da administração que ele fez, a tendência é que ele vença. E havia uma expectativa, alguns falavam em 1.000, outros em 2.000 votos, mas ninguém falava acima de 2.000 votos. Nós tivemos uma diferença de quase 5.500 votos, 5.490 e poucos lá votos. Como é que o senhor recebeu esse resultado da questão da eleição para prefeito e a expectativa que os senhores tinham, que o senhor tinha para prefeito, era acima de 2.000 votos a diferença? A expectativa, a gente não pode gerar expectativa, né, Miguel? A gente acaba gerando uma pré-ocupação, né? E a pré-ocupação e a expectativa de um resultado futuro, às vezes atrapalha o psicológico. Em todos os setores. Quem é empreendedor, na família, um resultado de uma prova. Então, a pré-ocupação e as expectativas, ela não é legal. Tem o cortisol aí que não faz bem. E eu procurava não ter isso. Eu procurava me manter psicologicamente, Miguel, no que diz respeito a votos para prefeito. Sim, resultado para prefeito. Isso. Bem tranquilo. E com o pé atrás. Por quê? As pessoas, elas deram um aviso nas urnas agora. Foi dado um aviso nas urnas. Cada um faz a sua leitura e o seu diagnóstico. Qual é a leitura que o eleitorado deu aqui em Tupanciretã? Com esses quase 5.490 e tantos lá. É uma loucura. Então, 5.492, para ser exato. 5.500 votos. Então, foi uma leitura que é uma leitura que cada um tem que fazer, né? Foi dada uma resposta para quem está no meio político e também para quem vai entrar. Façam essa leitura. Muita coisa mudou no meio político. Muita coisa mudou. O que era há 30, 35 anos atrás, até 20 anos atrás, já não cabe mais no meio político. Haja visto a cidade em plena campanha eleitoral limpa. Tu não vê barulho, tu não vê cartaz, né, Miguel? Foram se ajustando, poucos, né, as leis eleitorais. Então, mudou muito. E as pessoas, Miguel, durante a caminhada, durante a campanha, a gente indo de casa em casa, elas diziam e falavam abertamente do apoio para o prefeito. E a casa ao lado também, a outra a rua toda apoiando o prefeito. E a gente eu parava, colocava a mão na cintura e dizia assim, mas não é possível, o que está acontecendo? Eu tentando fazer essa leitura e esse diagnóstico, né? E eu não entro ainda, Miguel, num resultado final. Eu não consegui fazer a minha leitura. Aliás, a leitura a nível estadual, Rio Grande do Sul, já se confirmou aí nos resultados.
algumas capitais, algumas cidades maiores aí vão para o segundo turno, mas já foi dado a resposta do eleitor, né? E que numa próxima oportunidade eu venho aqui Como presidente do partido e te dizer Isso. dos resultados que eu estou colocando agora e abrindo essa pauta para uma próxima oportunidade. Bem lembrado. Então, Miguel, é importante as pessoas fazerem uma leitura do que a sociedade está dizendo. Olha bem o que a sociedade está priorizando. E que numa outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Aliás, bem lembrado, nós estamos convidando primeiro os eleitos, né? E depois vamos colocar à disposição dos candidatos que participaram do pleito, mas também estamos convidando os presidentes de partido, assim como nós fizemos no início do processo lá, que nós recebemos os presidentes aqui, estamos os convidando para avaliar aí a questão local, a questão regional, estadual, nacional do partido, aí fala em nome do partido. Mas, professor, infelizmente são 9h31, o tempo passa muito ligeiro, nós temos muito assunto, né, para tratar, é muito relevante isso. O senhor vai manter uma responsabilidade enorme de representar parte de nossa comunidade junto à Câmara de Vereadores, é um dos 9 que estarão lá em nome da comunidade, legislando, fiscalizando, atuando em nome da comunidade. E é claro que a gente só pode desejar sucesso nesse trabalho, parabenizá-lo pela eleição ou reeleição, e deixamos o nosso microfone à sua disposição para, se o senhor quiser complementar algum outro detalhe, algum outro aspecto, senão as suas despedidas, e a gente tem a certeza que será momentânea, que em outros momentos estaremos lhe ouvindo por aqui. Mais algum detalhe, por favor? Preciso, Miguel. Muito obrigado por me dar esse espaço final. Eu preciso agradecer duas questões. Uma delas, todas aquelas pessoas que eu não vou nominar aqui porque eu vou esquecer de alguém, eu sempre digo isso. Eu vou esquecer porque é muita gente que nos ajudaram a fundar o PL em Tupã-Seretã. Aquelas pessoas que colocaram o seu nome para se filiar ao PL, muito obrigado, muito obrigado. Você também foi parte e é parte fundamental do processo de construção do PL, Miguel. Mais uma vez aos meus amigos que foram candidatos pelo PL, ficarão na história dos primeiros representantes do PL que concorreram a vereador em Tupã-Seretã. E eu preciso agradecer também aqueles meus amigos que me ajudaram durante a campanha. Também não vou falar nomes aqui, porque eu vou esquecer de alguém, porque foi muita gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Esses 478 votos que eu obtive, eles são representantes, Miguel, dos mais de 20 mil habitantes em Tupã. Então, a partir de segunda-feira passada, que foi de 7 de outubro, o vereador Benhur Terra é vereador de toda a nossa cidade. E não somente desses 478 votantes. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pelo espaço, Miguel. E até a próxima oportunidade. Certamente. Benhur Lucídio Terra dos Santos, o vereador Benhur Terra, professor e integrante de nossa comunidade aqui, falou com você na edição desse programa Variedades, na condição de vereador reeleito aqui em Tupã-Seretã. 9h34, eu vou um rápido intervalo.